Olá, tudo bem? Aí hoje vamos resolver o exame de admissão do ano 2020, tá certo? Da UEM, aí na disciplina de Química, tá bem? Muito bem, o que é que diz? Diz o seguinte, diz que o número 1 diz o seguinte, analise as afirmações seguintes sobre a velocidade das reações químicas. Não é? Desculpa. Sobre a velocidade das reações, né? Indique a afirmação incorreta. Tá certo? Então, o que vai acontecer, na verdade, aqui, neste exercício, né? Nós temos que analisar, né? A opção B, A, B, C, não é? D, E, tá certo? Então, mas o que nós temos que aqui frisar é que nós temos que escolher a afirmação que é incorreta. Então, o que nós estamos a querer dizer é que todas as afirmações aqui estão corretas, mas uma está incorreta, ou melhor, uma é falsa. Estão a ver? Então, vamos lá iniciar. Primeiro, perceberam o que eu disse, né? Vamos escolher uma opção apenas incorreta. Todas estão corretas. Vamos escolher apenas uma incorreta. Muito bem. Temos a opção A. Diz o quê? Na opção A, diz que quanto menor for a temperatura, vírgula, maior será a velocidade de uma reação. Ok. Primeiro, isto é uma cinética química. É um conteúdo que está relacionado aos fatores que afetam o quê? Que afetam, portanto, a velocidade de uma reação química. Muito bem. O que é que diz a temperatura em relação à velocidade? Diz o seguinte: quanto maior for a temperatura, então maior é a velocidade. Estão a ver? Vamos lá. Quanto menor é a temperatura, diz que maior será a velocidade. Não pode. Porque quanto menor for a temperatura, menor tem que ser a velocidade. Porque quanto mais aumentamos a temperatura, mais haverá velocidade, mais haverá choque. Nós falamos tudo sobre isto. Eu vou deixar no link, no link melhor, aí na descrição, na playlist sobre esta matéria, tá bem? Então, a opção B, até porque havíamos dito que eram, portanto, 7 fatores nas aulas passadas, tá bem? Ok. Que era a superfície de contato, temperatura, concentração, catalisador, luz, pressão, não é? Pressão e eletricidade. Muito bem. Então, temos mais. Na opção B, diz o seguinte: o aumento da temperatura aumenta a velocidade. O aumento da temperatura aumenta a velocidade. Sim, é verdade. Tanto da reação endotérmica, da reação exotérmica. Se aumentar a temperatura, claramente também vai aumentar a velocidade. É claro, uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. A reação endo é aquela reação de entrar de calor. Reação exotérmica é aquela reação que o quê? Ela vai retirar o calor, extrair o calor. Muito bem, então isso é normal, vai acontecer assim. Na opção C, diz o quê? Que a velocidade de um reagente no estado sólido. Recorda que sempre a velocidade, o estado de agregação encontrar-se no estado sólido, não é? O estado da substância. Então, se está no estado sólido, é claramente que a velocidade sempre vai ter que ser menor no estado líquido, não é? Então, sim, é verdade, não é? É verdade. Opção D, a diferença energética entre os produtos e os reagentes é chamada de entalpia da reação. Sim, entalpia da reação é a diferença entre o quê? Entre a energia do produto e a energia do quê? Do reagente. Ou entalpia do produto e entalpia do reagente. Opção E. A velocidade de uma reação depende da natureza do reagente. É verdade, sim. A velocidade da reação, sim, na verdade, depende das condições do quê? Das condições do reagente. Então, nesse caso, qual será a nossa opção correta aí? Não é? E não se esqueça também, a natureza dos reagentes também é um dos fatores também que afetam a velocidade do que é de uma reação química. Muito bem. Nesse caso, a incorreta, que é a falsa, ficaremos com que opção? Com a opção A. Porque diz que quanto menor for a temperatura, maior. Não, tem que ser menor. Porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Ou quanto menor a temperatura, menor a velocidade. Então a opção correta é a opção A. Nesse caso que é a falsa. Todas estão corretas. Apenas a opção A. É preciso você prestar muita atenção nessa situação.
Muito bem, então logo a nossa opção vai ser então a opção A. Muito bem. E para o número 2, diz o quê? Diz que na equação química de decomposição de peróxido de hidrogênio, não é? Ou também chamado de água oxigenada, né? Ok, abaixo indicada, temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso. Tá bom? Utilizando os dados da tabela fornecida. Calcule a velocidade média de decomposição do peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Então, tudo que está aqui, que foi dito aqui, está mais ou menos nesta tabela, tá bem? Nós vamos a nossa missão aqui é nós calcular a velocidade média na decomposição do peróxido de hidrogênio. Muito fácil. Como é que nós vamos fazer? Muito bem, eu já aqui representei os dados. Temos aqui o peróxido de hidrogênio, tá vendo? Onde haverá uma decomposição, onde o quê? Haverá um resultado da água e a libertar o quê? O oxigênio. Então, o que acontece é que o mesmo peróxido no estado inicial, não é? Ele está com o quê? Quando o tempo é 0, a concentração do peróxido é de quando? 0,8 mol por litro. Se o tempo for 10, então a nova concentração é 0,5. Está a ver? Então, está aqui as opções lá, que lá estavam ali, ou estão lá, portanto, enquadrados no nosso exame. Muito bem, então, o que vamos fazer? Ele está a pedir a velocidade média do peróxido. Então, você tem que definir como é que vai fazer. Vai dizer o seguinte, que a velocidade média, está a ver? Que é igual a quê? Da reação. Repara que o composto que nós estamos a calcular é o quê? É um reagente, não é? É um reagente que é o nosso peróxido. Então, como é um reagente, então, no reagente há o quê? No reagente portanto, há o quê? Há consumo dos reagentes, há uma redução das concentrações. Enquanto no produto, então, há a formação, as concentrações aumentam. Por esse motivo que nós vamos considerar que a velocidade que é negativa, porque estamos aqui a calcular um reagente. Então, o que? É a variação do que? Da concentração do tal reagente, que é o quê? Que é o nosso peróxido, tá vendo? O nosso peróxido, não é? O nosso peróxido sobre o quê? Sobre a variação de tempo. Se eu estivesse a calcular, na verdade, o quê? A água, eu teria que colocar sinal positivo, porque a concentração dos produtos aumenta. Tá vendo? Há uma formação, não há consumo. Muito bem. A seguir, então, vamos lá calcular este problema. Como é que será? Muito prático aí. A velocidade média é igual a menos variação da concentração. O que é que vai fazer? Isto aqui vai ser igual a menos esse sinal, porque estou a calcular um reagente, variação da concentração do peróxido. Então, aqui o que eu vou dizer? Eu vou dizer o quê? Vou dizer, deixa aqui abrir parênteses desta maneira, não é? Que o quê? Estamos aqui a trabalhar com o quê? Com a concentração do quê? Do peróxido, mas no estado quê? No estado final, primeiro tem que ser final, porque é variação, menos o quê? A concentração do quê? Do mesmo peróxido no estado inicial. Fechou, não é? Sobre o quê? Sobre o tempo final menos tempo inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Tem que ser sempre a concentração final menos a inicial, tá certo? Muito bem, então, a seguir, então, o que vamos fazer? Vamos, então, dizer o seguinte. A velocidade média, não é? Deixa aqui colocar assim uma grandeza. A velocidade média, o que é que vai ser? A velocidade média será o quê? Será o quê? Será, na verdade, menos, não é? Menos o quê? Menos, aqui coloquei vetor, tá bem? Menos o quê? A concentração do quê? Do peróxido, tá a ver? Qual é o valor desta concentração no estado final? No estado final, é só você ver, na verdade, a nossa tabela lá no exame, que é esta. Esse é o inicial, esse é o final, tá a ver? Então, o que será? Então, vamos ter o quê? Vamos ter
é 0, não é? O final, 0,5, não é? Menos o inicial. Qual é o inicial? O inicial é 0,8, professor. Fica 0,8, tá bem? Fechou, não é? Sobre o quê? O tempo final. Qual é nessa situação? O tempo, esse inicial, esse é final. Então, vai ser o quê? Vai ser então o quê? Vai ser 10, não é? Menos o quê? Menos 0. Tá bom? Então, a seguir, então, o que vai fazer? E isto aqui vai ser igual a quê? A menos 0,5 menos 0,8. O que vai dar? Vai dar 0,3 negativo. Então, aqui vai ser menos 0,3 sobre o quê? Sobre 10, não é? Então, e isto aqui, conjugando os sinais, né? Menos, vai dar mais. Que isto aqui vai dar o quê? Vai dar, portanto, 0,3 sobre 10. Estamos juntos, né? Muito bem. Então, a seguir, o que vais fazer? Repare que 0,3 sobre 2, você pode fazer esse cálculo, e como não temos lá no exame, não nos permitem usar calculadoras. Então, 0,3 sobre 10, eu mesmo dizer 3 aqui, eu mesmo dizer 3 sobre 10, tá bem? 3 sobre 10, deixa aqui te mostrar aqui, isso como é que nós podemos calcular. Como é que vais fazer? Então, isso será o quê? Será 0,3, não é? Sobre o quê? Sobre 10. Isso aqui é o mesmo. Você escreveu o quê? Vamos escrever 3 sobre 10, que é esta fração, a dividir por 10. Que é o mesmo, não é? Que é o mesmo dizer o quê? Que é o mesmo dizer 3 sobre 10. Divisão, o inverso fica vezes. Então fica 1 sobre 10, tá vendo? Então aqui tem 1. Então logo é 3 sobre 100. E 3 sobre 100 é igual aqui a 0,03. Então, afinal de contas, aqui o nosso resultado aqui vai dar o quê? O nosso resultado vai dar 0, quanto? 0,3. Tá vendo? Que 0,03 é igual a quê? É igual a 3 vezes 10 elevado a quê? A menos 2. Mas tens que prestar muito cuidado. Aqui o nosso resultado aqui nos deu 3 vezes 10 elevado a menos 2. Repara bem o enunciado. O que é que diz o enunciado? Diz o seguinte, que na equação química de composição de peróxido de hidrogênio, abaixo indicado temos a formação de água líquida e oxigênio gasoso. Utilizando os dados da tabela fornecida, calcule a velocidade média de composição de peróxido de hidrogênio entre 0 e 10 minutos. Então, o nosso tempo aqui, tome cuidado, está em minuto, o nosso tempo, não é? Está aqui, o tempo aqui está em minuto, tá vendo? Aqui o tempo está em minuto, ok. Então, isto logo, a nossa solução, não é? Será o quê? Não te esqueça que a velocidade é concentração sobre o tempo. Então, vai ser o quê? Vai ser, então, mol, não é? Mols, não é? Por quê? É porque é mols por litro, não é? É mols por litro. Deixa aqui escrever assim, né? Mols por litro, não é? Vezes que? Vezes, então, portanto, o quê? Segundos, não é? Ok. Então, mas nessa situação, como está em minuto, então aqui no lugar de segundo, eu vou por o que? Minuto. Vocês já perceberam? Então, logo, isso, o que que vai acontecer? Isso vai ser, então, velocidade média, vai ser o quê? Aqui onde vem minuto, você tem que transformar em segundo, porque o que está acontecendo é que cada 1 minuto são 60 segundos. Então, isto aqui vai ser igual ao quê? Isto vai ser igual a 3 vezes que 10 elevado a menos 2, não é? Então aqui é muito bonito. Coloca a tua subscrição, meu irmão, não te esqueça aí, tá bem? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar, na verdade, 3 sobre 60 segundos, não é? Porque é minuto, então fica 3 sobre 60 segundos aqui, né? 3 sobre 60, esse 60 é de cada minuto, vai ficar só segundo. Então, 3 sobre 60, se for calcular, vai dar 0,05, tá bem? Então fica o quê? Fica 0,05, não é? Vezes que esta aqui, que é 10 elevado a menos 2. E isto aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 2, não é? Vezes que 10 elevado a menos 2, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, só aqui, porque na verdade, se você for a ver esta opção de 3 vezes elevado a menos 2, lá no exame, sim, lá pode existir, sim, que mais ou menos que seria a opção E, não pode, está errada. Então, é 5 vezes elevado a menos quanto? A menos 4. A menos 4. O quê? Mol, tá vendo?
mol vezes que se o litro sobe, então vai ser negativo. Menos 1, o quê? Segundo, ele vai a menos 1 de novo, não é? Então, essa, na verdade, como se tem que calcular, logo, a nossa opção correta, 5 vezes 10 elevado a menos 4, 5 vezes 10 elevado a menos 4, logo, é a opção D, não é? É a opção D, esta opção. E lá no nosso exame, a nossa opção que estava aqui a dizer, que é a opção, que é a opção D. Então, é assim, muito prático. Acompanhe o vídeo a seguir, tudo sobre exames, preparações para exame, aqui no nosso canal. E eu peço que Deus te abençoe, meu irmão. Muita vitória para ti. E eu sou o professor Jackson, tá bem? Muito obrigado, meu irmão. Falou! Coloca a tua subscrição. Tchau, tchau.